Será que é necessário fazer um planejamento tributário quando se compra imóvel em leilão? No vídeo de hoje eu vou explicar exatamente quando é o caso de se procurar um advogado para fazer esse planejamento. Olá, meu nome é Igor Lopes, esse é o canal Advogado do Arrematante e hoje eu vou explicar quando se é o caso de fazer um planejamento tributário. Esta é uma demanda que eu tenho recebido com muita frequência no meu escritório, principalmente de clientes recorrentes que compram com muita frequência imóveis em leilão. E aí é um ponto que se deve sim observar. Por quê? Quando se compra imóvel em leilão com muita frequência, deixa de ser uma atividade ocasional para uma atividade econômica. Então, o primeiro ponto é que a Receita pode ir entender que não se trata mais de uma tributação de uma pessoa física, no caso de ganho de capital, e sim de uma atividade econômica e tributar a pessoa como se fosse uma pessoa jurídica, e inclusive cobrar retroativamente nesse sentido. Então, esse é o primeiro ponto que se deve levar em consideração. Igor, existe um número mínimo de imóveis que a Receita entende como se tornar uma atividade empresária e não uma atividade que é esporádica? Infelizmente não, hoje não existe um entendimento consolidado nesse sentido. Porém, cada caso é um caso, então é importante você consultar um advogado nesse sentido. Qual que é o segundo ponto? Qual que é a quantidade de imóveis que você arremata por ano? Eu arremato 5, 6, 7, 8, 9, 10. É importante fazer um planejamento tributário para entender, será que faz sentido eu fazer essa compra em pessoa física ou em pessoa jurídica? Qual que vai ser a carga tributária menor? Nesse ponto, tem várias outras questões que devem ser questionadas. Por exemplo, qual que vai ser a função da compra desse imóvel? Eu vou vender ele? Igor, não, eu estou comprando imóvel em leilão para que eu tenha aluguéis. Então, eu estou comprando e estou alugando. Então, você está tendo uma renda com isso. E no caso da compra e venda, você está tendo uma mais-valia, então um ganho de capital. Em quanto tempo você vai fazer essa venda? Tudo isso tem que ser avaliado. Qual que é a margem dessa operação? Qual que é o montante de lucro que você está tendo dentro do mesmo ano? Qual que é o montante de faturamento? Quais despesas você está tendo com tudo isso? Esses pontos têm que ser analisados. E não adianta aqui eu falar exemplos de quanto que você vai diminuir de imposto, quanto que vale, faz sentido ou não para você fazer esse planejamento tributário. Mas acho que um ponto muito chave nesse tipo de situação, para acender aquela luz, se faz sentido ou não fazer, é se você de fato se considera e faz um volume grande de operações por ano na compra de imóveis em leilão. E aí sim, eu chamo a atenção para que você procure um advogado para que faça esse planejamento. Primeiro, para que você não caia na malha fina da Receita. E segundo, para que você diminua a sua carga tributária. Porque talvez não faça sentido pelo número de imóveis que você compra, que faça isso na pessoa física. E, no caso, fazer pela pessoa jurídica. E tem outras questões também de blindagem patrimonial, no sentido ético da palavra, no sentido de planejamento sucessório, principalmente quem compra imóvel em leilão para alugar. Então, tudo isso tem que ser avaliado nesse momento em que você planeja fazer o investimento em leilão ou já está fazendo. Então, eu sempre procuro esclarecer meus clientes a necessidade de fazer isso. E, como hoje o leilão é um assunto quente, que vem muito à tona, esta é uma demanda que o meu escritório cada vez mais tem atendido. Pessoas que chegam até a mim falando, Igor, minha situação é essa, eu compro tantos imóveis, estou pagando X de imposto, o que a gente pode fazer nesse caso? Eu estou preocupado, como que eu faço para diminuir essa carga tributária? Como que eu faço para fazer uma organização melhor? Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele arremata em média 10, 12 imóveis por ano, praticamente um por mês, e todos são para aluguel. Nesse caso, a gente fez um planejamento tributário para que esses imóveis sejam comprados via pessoa jurídica, existe uma contabilidade totalmente diferente, custos dedutíveis, e ele teve uma economia anual muito grande fazendo essa mudança do que continuar comprando na pessoa física e deixando esses imóveis em nome da pessoa. Então, eu chamo a atenção de todo mundo que está nesse mundo de leilão, principalmente nessa questão de investimento, para que avalie essa questão. Infelizmente, se fala muito sobre planejamento tributário em outras áreas. Agora, em relação a leilão, muito se fala sobre investimento, muito se fala sobre nulidade, muito se fala sobre várias e várias questões. Mas pouco se fala sobre planejamento tributário, que, a meu ver, na prática, é um ponto muito importante que tem que ser avaliado antes de qualquer início no mundo dos leilões
ou quem já está no mundo dos leilões e precisa fazer essa reorganização. Espero que vocês tenham entendido muito bem quais são os casos que faz sentido sim fazer um planejamento tributário e quais casos não. E principalmente entender quais são os riscos de você não fazer esse planejamento tributário, quais as consequências que podem ocorrer caso você decida manter essa compra na pessoa física do que passar para a pessoa jurídica. Escrevam aqui nos comentários se você passou por uma situação como essa, quais dúvidas você tem sobre esse tema, que será um prazer respondê-las. Um grande abraço.